pessoas. Eu sou Pamela Menezes. Eu sou Rafael Rodrigues. E sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Rafa, amigo, uma pergunta. Diga lá, fã. Você tem medo de macumba? Pergunta pesada. Eu não teria medo, na verdade. Eu acho que eu não tenho conhecimento sobre para falar. Eu acho que eu prefiro ficar na minha. Entendi, mas relaxa, que é somente até hoje, pois o nosso convidado, além de muitas coisas, é especialista no assunto e, embora muito complexo, ele irá tirar todas as nossas dúvidas com muito humor. Verdade, Pão. O nosso convidado vai nos explicar tudo direitinho sobre os mitos e verdades das religiões de matrizes africanas, conhecido popularmente, como todo mundo já sabe, Macumba mesmo, né? E como ele não se limita a apenas isso, aproveitamos o papo para saber e conhecer quem de fato é ele. Que eu já adianto que é geminiano, carismático, otimista, irmão da Sani, filho da Ignis e de Logon Edé, pai de santo e da Cecília também, ou seria vice-versa? Ele é amigo, conselheiro, entra na roda e ginga, canta karaokê, faz o cover da Alcione, é engajado, divertido e está conosco a partir de agora. Com vocês, Diogo Simon! Oi, gente, boa noite. Obrigado por Obrigada. o convite. É um prazer todo meu, gente, estar aqui com vocês hoje. É incrível, como diz uma grande amiga minha, né? Ah, quantas dúvidas, hein, o pessoal tem. Foi um convite que mobilizou bastante os internautas. Eu não sei, eu sou muito moderna, internautas, seguidores, enfim. O pessoal da internet se mobilizou e mandou algumas perguntas e vai ser muito gostoso compartilhar esse momento com você. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E estou aqui disponível a responder tudo que tiver no meu conhecimento. Então vamos embora lá. Já vi que vai dar muita coisa boa. Eu também já vi, viu? Aqui, entre as perguntas e as dúvidas do pessoal, foi muito questionado um resumo sobre a Umbanda, né? Você, para quem não sabe, o Diogo se apresenta, você é um pai de santo. Então, Pan, eu sou pai de santo de Umbanda, né? Zelador, sou iniciado no Candomblé, né? Graças a Deus já tem quase 7 anos. E hoje em dia dirijo a casa Santo de Umbanda, Mãe Oxum em Pajaquim de Angola, né? Que é um terreiro que eu falo que é casa de mãe. Cabe todo mundo e mais um, e é com muito amor e gratidão a toda a espiritualidade, né? Que a gente faz esse trabalho hoje. E aí você, né, na sua postura de pai de santo, o pessoal pediu um resumo da Umbanda, né, Rafa? O que de fato seria, como começa essa... Mas acho que a gente pode deixar isso um pouco mais pro final, né? Vamos conhecer melhor o jogo? Se apresenta pra nós, Diogo, pra todo mundo que vai te ver. E como o Diogo agora? O Diogo. Eu sou mineiro, nascido na cidade de Jequitinhonha, Minas Gerais, já quase divisa com Bahia. Jequitinhonha, que tem um significado, nome, né? Significa no balaio tem peixe. É um nome de origem indígena, né? A tribo dos Butocudos, extinta tribo, né? Já há quase 212 anos, se eu não me engano. É mais ou menos o tempo que tem a minha cidade. E de lá vim conhecer São Paulo, mais específico Bertioga, me encantei com esse lugar maravilhoso e resolvi deixar tudo lá e vir pra cá, e eu não sabia que essa decisão minha era algo que, de certo modo, já estava previsto, né, na espiritualidade, porque eu nunca imaginei que ia chegar aqui, eu ia evoluir, né, acrescentar o meu conhecimento, ia me iniciar no Candomblé, ia virar pai de santo, ia tocar um terreiro. Muitas coisas aconteceram, né? Muita coisa, inclusive conhecer pessoas maravilhosas, de coração. E é engraçado, você fala dessa trajetória, e em algum momento assim da vida você percebeu que isso estava sendo trilhado, ou as coisas foram acontecendo de fato, tipo assim, nossa, como está ligando uma coisa com a outra para direcionar o que você se tornou hoje? Rafa, na bem verdade, a vida toda eu fui preparado inconsciente para essa caminhada. Eu venho de uma família católica, né, praticante, né, como a maioria das famílias, né, do interior. E por volta dos meus 10 para 11 anos de idade, foi a primeira vez que eu pisei num terreiro de Umbanda, numa festa de Costa Damião. E aquilo para mim foi essa coisa mais incrível do mundo, era como se eu tivesse me reencontrado, sabe? E eu comecei a frequentar, me tornei filho de santo, comecei a auxiliar nas funções da casa, e fui querendo aprender mais e mais, acho que é mal do geminiano, né? Expulsar tudo ali. E
Hoje em dia, eu percebo que muita coisa que eu vivi, que eu passei ao longo da minha vida, era para hoje eu estar onde estou e quem chega me pedindo ajuda, me procurando para alguma situação, eu saber falar com convicção. Eu sei que você está passando porque eu já passei igual. Talvez foram anos. Aquelas situações que você pergunta, nossa, por que tal coisa está acontecendo comigo? Mas por que isso? Por que aquilo? E hoje eu tenho essa compreensão. Então, de certo modo, estava sendo preparado para essa... mesmo, sabe? Trilhado. Caramba, que legal essa explicação. Bem legal. E para você, nesse momento dessa trajetória, como que você se deu com tudo isso? Foi fácil? Como que foi essa trajetória no sentido de você ter que mudar de cidade, né? Pra uma coisa que, como você falou, você nem sonhava de morar na praia, né? Ou se sonhava... Era um sonho distante, né? Sim, porque toda mudança mexe com a gente, né? Toda mudança mexe muito. Mexe bastante, mas eu volto reafirmar a questão do geminiano. Toda novidade é bem-vinda, né? Então, assim, eu vim pra cá passar férias e foi nessas férias de fim de ano, temporada aqui, né, que é maravilhosa, que aconteceu de eu me encantar com a cidade. Hoje em dia, eu falo pra você que não é tão fácil. Porque, assim, tem aquela questão, né, familiar. Família tá longe, tô aqui só. Então, de vez em quando bate aquela saudadezinha e tal. Mas, como eu falei, né, que eu fui conhecendo pessoas tão maravilhosas ao longo dessa jornada que eu digo que eu tenho muitos amigos hoje que se tornaram família. O amigo da família que a gente escolhe, né? Com certeza. E tem muitos que são muito mais família que o próprio sangue. Então tá incrível. incrível. Eu também tenho muitos assim. A família dela se constrói, na verdade, né? As pessoas, aqui em Bertioga tem um ditado que quem bebe água de Bertioga não vai embora. Eu acho que foi a água. Então eu não só bebi água, eu mergulhei, tomei banho, foi incrível. Nadou, No segundo dia que eu tava aqui, eu Fez falei, apneia, pronto, eu quero estar aqui em Bertioga, não quero mais voltar, e é isso. É muito louco, né? Eu amo esse lugar. Pra mim, essa entrevista ela é maravilhosa porque eu, além de não saber muito sobre o assunto, vou mergulhar nesse assunto também, né? A gente também vai mergulhar para entender a religião e a espiritualidade, né, como um geral. Eu sei que tem uma diferença, né, entre religião, de fato, e espiritualidade. Qual seria, né, essa diferença, o pessoal diz? Tem sim. Quem não conhece, né, costuma achar que é toda a mesma coisa. Até mesmo próprios umbandistas ou candomblecistas, que às vezes acabam de adentrar a religião, costumam se autodominar espíritas, né? O espírita, ele é kardecista. Ele segue aquela linha todinha da espiritualidade oriunda de Kardec, né? Um bandista é um bandista e o candomblecista é candomblecista, né? Então, assim, as pessoas têm que entender um pouco mais essas questões. Porque, o exemplo, o kardecismo não é uma religião brasileira, né? Nasceu na Europa, com Kardec, aquela coisa toda. O candomblé, como muita gente pensa que é uma religião africana, não é, porque na África não tem candomblé. Uma pausa. Você que está em casa, preste muita atenção. Essa aula hoje... Agora você foi pego de surpresa como nós, né? Eu também fiquei chocado quando eu descobri isso há anos atrás, né? Eu falei assim, como assim o candomblé não é africano? Não, o candomblé não é africano. O culto ao orixá é africano, né? Porque o orixá são os deuses, os deuses africanos, né? E o que acontece? No tempo, né, da escravidão aqui, que trouxeram os negros para o Brasil, começou a pegar negros de uma região, de outra e de outra, começou a misturar tudo. Então o que aconteceu? Trouxeram o culto deles para cá. Só que, vamos fazer de conta, Pamela, você veio de Angola, ele veio lá do Congo, eu vim de Oió, pronto, regiões diferentes, com cultos diferentes. Aí chega ali, pô, e agora o que a gente vai fazer? Eu cultuo o orixá, você cultua o Odum, ele cultua em 15, e agora como é que a gente faz? Né? Aí cada um começou a pegar um pouquinho do seu conhecimento ali, né, e fazer aquela mesclagem. Aí começou o quê? A obter uma hierarquia ali dentro, começou a se criar o candomblé aqui, né, para poder fazer o culto, né, as divindades, fosse o nome que fosse, de uma maneira mais organizada, certo? E a Umbanda essa também é brasileira, né? Na verdade, a Umbanda ela foi codificada, por assim dizer, no dia 15 de novembro de 1908, né, com Zélio Fernandino de Moraes.
antes do Zélio, né, aliás, do Zélio não, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi quem codificou a Umbanda e afirmou ela como uma religião, muita gente já era da macumba, né, por assim dizer. Só que a macumba não era uma religião, macumba não era uma seita. O que tínhamos? Pessoas que eram médiums, já incorporavam espíritos de negros escravos, de índios, de caboclos e outros mais, porém ali no fundo de casa, aquela senhorinha que benze, aquele vozinho ali que benze, aí chegava lá, havia manifestação, a entidade vinha, falava, rezava, ensinava, né? Total. E aí, o que acontece? Não existia um bando nada do tipo. Ou espiritualidade, ou era kardecismo, ou era candomblé, certo? Aí, aconteceu que o Zélio, na época, com 17 anos, já ali pronto para ingressar na Marinha do Brasil, começou a ter alguns ataques em casa. Certas horas ele estava ali numa posição como de um soldado, outras horas agia como um velho, né? Até ser acometido por uma paralisia. Aí levaram os médicos e tudo mais, ninguém sabia, ninguém viu. Aí no leito da cama o Zélio se levantou e falou assim, amanhã estarei curado. Pronto, no outro dia ele se levantou como se nada tivesse acontecido. Foi incrível. Aí o pessoal ficou assim, opa, como assim? Inclusive os próprios tios dele, que eram padres da Igreja Católica, né, não conseguiram entender o que estava acontecendo. Aí um amigo da família falou, ó, é o seguinte, vai ter uma sessão lá na Federação Espírita e é bom levar ele, né, porque isso é espiritual. Pois foi a família do Zélio, levou lá, quando chegou no início da sessão, o Zélio se levantou e falou, tá faltando uma flor aqui. Saiu, foi lá fora, voltou com a flor na mão, voltou no centro da mesa e falou, agora podemos começar. Dali começou a sessão, da sessão começou a incorporar um monte de negros, escravos, velhos, conhecidos, né, como os pretos velhos, que foi pedido para que eles saíssem dali, porque até então, né, para eles eram espíritos atrasados, por assim dizer. E aí houve a incorporação de um caboclo, né, no Zélio. E aí esse caboclo, né, começou a falar que ali era um lugar onde eles não eram bem-vindos, né, que ele era um caboclo brasileiro, que estava ali para poder auxiliar, ajudar, né, e trazer a mensagem do Pai Maior. E aí um dos médiuns que estavam lá falou assim, peraí, conseguia ver o espírito, né, falou, peraí, mas você não é um índio, você tem vestes de frade, de padre. Aí esse espírito explicou, né, que na última encarnação ele tinha sido um frei, né, um padre da Igreja Católica, né, um italiano, o Gabriel Malagrida, foi o nome que ele deu. Gente, ele é uma Wikipédia. Vou ficar assim, é um pouquinho não, mas é maravilhosa. Bem legal. Maravilhosa. Acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade sobre o assunto, sabia? Inclusive, a maioria dos umbandistas não conhecem. Hoje mesmo, hoje à Então tarde, essa é a sua oportunidade, umbandista, de conhecer. Hoje à tarde eu tive essa experiência. Fui mostrar uma matéria para uma filha e ela falou, pai, eu nunca tinha lido, nunca tinha visto o começo e isso, como surgiu. Eu falei, então é nesse caminho. É que muitas pessoas querem participar, querem ir, né, aos centros, mas não querem entender como que funciona, né? Eu sempre explico. Como que você vai cultuar, trabalhar aquilo que você não conhece? Não tem lógica, né? Então eu falo, estudem. Eu oriento os meus filhos de santo, os frequentantes da minha casa, a estudar, a pesquisar. Eu falo que podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento, né? Isso jamais. Jamais. E para encerrar a história do Zélio, aconteceu que aí esse padre Malagrida, né, se manifestou e falou que até então ele tinha sido um padre jesuíta, veio para o Brasil aqui pregar, na época escravocrata, e foi condenado à morte depois em Lisboa, né, acusado de feitiçaria, bruxaria. Como a espiritualidade funciona, o que acontece? Esse padre teve a oportunidade de renascer como um índio brasileiro. E foi daí que depois desse desencarne dele de índio brasileiro, né, ele estava presente aquele dia e disse que aquele lugar não aceitavam eles e que seria fundada uma nova religião, que seria a religião para os pobres e necessitados, né, e que chamaria-se Umbanda, que era a prática do Espírito, a manifestação do Espírito para a prática da caridade, na verdade. E que aconteceria outro dia na casa do aparelho dele. Aparelho, no caso, seria o médium, né?
Aí o pessoal, ai, como assim? Fundar uma religião do nada para ajudar pobre necessitado? Não existe isso. No outro dia estava todo mundo na porta da casa do velho, né, lá em São Gonçalo, e a surpresa foi tamanha de ver uma gigantesca fila de pessoas lá que não sabemos como, foram chamadas, levadas até lá, né, e começou, às 6 horas começou os trabalhos, o caboclo das 7 cruzilhadas veio, né, o pai Antônio também, que era preto velho, do velho, veio, e começou a sessão, trabalho, 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 o pessoal recebendo cura, bênção, e assim foi. Foi fundada a primeira tenda umbandista do Brasil. Legal, bem rica explicação, né? Quando fala em orixás, o que seriam os orixás? Os orixás, Rafa, são os deuses africanos. São as divindades negras, né? Para o candomblé, dependendo da nação, algumas vão falar que o orixá viveu na terra como nós, outros vão falar que são a própria força da natureza. Mas, de uma maneira ou de outra, acaba sendo a mesma coisa. Encarnados, vividos ou não, né, são a força da natureza, a manifestação da natureza. É normal quando você vai à beira da praia hoje em dia, você vê ali um barquinho, uma oferenda para Iemanjá. Você vai, passa numa encruzilhada, você vê lá uma panelinha de barro, né, com a farofinha dentro, para Exu. Você vai na cachoeira ver flores amarelas para Oxum, porque são os pontos de energia, né, da natureza. E o orixá, ele é isso. Ele é a própria natureza. Ele é o elemento da natureza. É Inhansã na tempestade, é Xangô no trovão, na justiça, é Ogum nas estradas, e por aí vai. Na Umbanda a gente cultua também os orixás, né? No caso, a gente cultua falangeiros, que seriam caboclos que trabalham na linha desses divinos, né? Se manifestam trazendo o próprio nome desses divinos. É normal você tá numa gira de Umbanda, você vê lá algum Beiramar, algum Rompimato, né? Você vê Xangô de Lei, Xangô da Justiça, Xangô das Pedreiras e por aí vai, né? Mas o orixá em si, ele é um ser divino, é um deus, né, africano, né, berço da humanidade, cultuado, adorado até os dias de hoje. Nossa, que demais. Amei essa explicação. Nossa, riquíssimo. E em qual momento, assim, eu vou ter muitas perguntas para te fazer, porque eu vou surgindo. Em qual momento que você entendeu essa missão na sua vida? Né? Quando você se deu conta que, de fato, isso era para você, que você tinha que seguir isso para a sua vida? Sendo bem franco, Rafa, aconteceu quase que da noite pro dia. Como eu falei, foram muitos anos. Se eu for levar em consideração o tempo que eu entrei para a religião de Umbanda, ou seja, que adentrei a espiritualidade, estou beirando os 22 anos, né, dentro dessa caminhada. Então foi de um tempo para cá, hoje em dia a Casa de Mãe Oxum, que é o centro espírita que eu dirijo, tem 5 anos, 5 anos e meio mais ou menos. Então foi um pouquinho antes disso. Eu, dentro da minha casa mesmo, eu precisei, né, consultar uma das minhas entidades numa questão particular, né, no dia estava eu e meu marido só, e a gente lá preparando tudo para de noite, aí veio na minha cabeça o pensamento que eu precisava chamar 2 amigas minhas, recém-conhecidas, e eu fiquei meio sem saber, eu falei, caramba, como que eu vou chamar elas, né, eu não sei, né, da região delas, o que elas pensam sobre isso, mas ele falou para mim, não, chama, né, se está no seu coração para chamar, chama, e assim eu fiz. Né, chamei, expliquei e elas foram lá, conheceram, né, as 2 entidades minhas nesse dia, a minha Pombogira e o meu Exu. Sou grato a eles por tudo. E daquele dia foi a virada de chave. Porque a partir dessas 2, na outra semana queriam elas conversar, né? E depois, eu posso levar fulano, começou boca a boca. Tem uma amiga minha que quer ir, tem meu vizinho, tem meu primo, tem minha mãe, tem meu irmão. Aí chegou exatamente isso que eu ia falar para você agora. Desculpa te cortar, é como se fosse de fato tudo providenciado. Tudo, né? providenciado. Tinha toda uma ligação para que isso viesse a acontecer, porque você vê, hoje em dia, para você formar qualquer equipe, digamos assim, leva tempo, você tem que. As pessoas têm que te conhecer, ainda mais você que vem chegando novo numa cidade, é tudo muito novo, né? E pelo que você fala, é como se de fato tudo fizesse sentido. Foi providenciado, né? E eu tenho certeza. Tinha coisas boas ali movimentando para que isso viesse a acontecer. Cara, e muito. É coisa assim, de 4 meses depois, a minha casa era pequena, né?
E tipo assim, eu tinha que tirar as coisas da minha sala, tinha que tirar o sofá da minha sala, tinha que tirar o fogão da minha sala para colocar umas cadeiras emprestadas da vizinha para poder atender a demanda de pessoas que iam lá procurar. Sabe, você do nada olhar para a sua sala e falar assim, caramba, tem quase 45 pessoas se espremendo aqui dentro. Né? Aí chegou o ponto e falou, não, agora é a hora. Agora, vamos embora começar a separar as coisas. Né? A espiritualidade falou, agora vai lá, te vira negão e vai lá, porque a gente tem o nosso chão para separar do seu, cada um no seu lugar. E assim nasceu a casa de Mãe Oxum, né? Mas foi dessa maneira, começou com 2, esses 2 hoje, nossa casa tem mais de 68 filhos. Que legal. Nossa, é um número bem acachapante, né? Pelo tempo que você está praticando como Pai de Santo, abriu a casa, como o Rafa falou, hoje tudo demanda muito tempo, demanda muito, realmente um marketing, né? Assim, sim. O que hoje em dia, né, é o mais usado e ver assim que em pouco tempo você já está com quase 70 filhos, é muita coisa. Sim, porque você imagina, a pessoa muda para uma cidade pequena, né? Imagina o desenvolvimento é muito pouco. E aí você ainda tem que lidar com o aprendizado das pessoas para que elas venham entender que de fato significa. Eu fico imaginando assim como que foi essa luta diária para você, né? Já em quando lá eu me pego pensando, eu acordo no meio da noite assim, eu fico, caramba, como que eu saí lá do interior de Minas e vim pra cá e hoje estou aqui, conheci muita gente, tá essa galera toda aqui, eu tô cuidando de todo mundo, tô me cuidando. É uma coisa assim que, igual foi perguntado, né? Foi uma coisa preparada mesmo da espiritualidade. Era um propósito na sua vida mesmo, né? Total. Sendo bem franco, se perguntasse pra mim, é o que você quer pra sua vida, ser pai de santo? Não. Se fosse no começo, eu falava, não quero. Né? Porque eu convivi com a minha primeira mãe de santo por muitos anos, né? O meu atual pai de santo por muito tempo também. E assim, eu via que não era fácil o lidar com o ser humano, né? Porque a gente tem filhos e filhos, né? E eu falava, não quero isso pra minha vida. Meio que não foi algo, né, que... Premeditado. Não, foi imposto pela espiritualidade. É o seguinte, meu filho, vai que a gente tá segurando tua mão e vambora. E tem uma coisa, né, e o que eu acho mais incrível é que, assim, foi você, com a sua força e a sua coragem. Porque tem muito de uma coisa de herança, né, nesse... não sei se você estiver falando besteira também, pode me cortar aqui, mas não tem uma coisa, tipo, do pai deixar para filho e o filho deixa para outro filho e assim sucessivamente. Acontece. Mas é assim, E você com suas próprias perninhas conseguiu... Eu venho trazendo, né, no sangue, na bagagem espiritual, ancestral, na bem verdade, porque assim, os meus avós, meus bisavós, tataravós, né, eram bem ligados à espiritualidade. Você imagina a mistura de mineiro com baiano, com escravo, com índio, com mineiro, assim, aquele negócio, saltou uma geração e acertou quem? Vai o Diogo lá na frente, né? Então é uma coisa bem gostosa, assim. Eu sou muito grato à ancestralidade que me trouxe até aqui, sabe? Porque hoje em dia, se tudo acontece como acontece, é porque dá tudo muito certo, né? E foi com as minhas próprias pernas concedido muita fé e medo, né? Só que aprendeu, ou eu tinha que ter medo, ou eu tinha que ter fé, então eu optei por ter fé, né? O medo também é um sistema de motor, né, na vida das pessoas. Se você tem um pouco de medo, de repente você, não que ele te mova, mas ele às vezes te impede de fazer algumas coisas, mas coisas também que é importante que você, né, tenha essa... testa, na verdade, né? Justamente. E aí pra colocar na balança, né, porque de fato você... Sim. Isso só que eu vou falar uma coisa pra você que eu escutei há muitos anos e guardei no meu coraçãozinho. E a fé, aliás, que o medo é a fé ao contrário. Faz sentido no que você disse, né, que às vezes a fé, ela ajuda você a medir certas coisas. Porém, se você teme demais, você diminui a sua fé, né? Tá colocando no contrário, afinal, você confia ou não confia? E agora? Né? E agora? Então é assim, eu fui dosando, na bem verdade. Nunca perdi o medo, né? Aprendi a dosar ele. Meu Deus, será que vai dar certo? Até hoje, toda quarta-feira, que é quando a gente toca lá, que eu vou começar a sessão,
aquele friozinho na barriga, daí fala, meu Deus, meu Jesus, me acompanha, vambora. Mas acho que essa vida é isso, tudo que você vai fazer, por mais frequente que seja feito, quando vai iniciar novamente, você sente esse friozinho na barriga, né? Sempre. É que nem você vai pro trabalho todo dia. É um novo dia, sempre é um novo dia, né? Não é a mesma pessoa que tá ali, né? Sempre é uma energia diferente. Cara, é inexplicável o que eu sinto. É inexplicável. É aquela coisa assim, você chega assim, aí toda semana aquele monte de gente, metade você conhece porque viu semana passada, outra metade você nunca viu na vida, porque mais alguém que trouxe, que convidou. Então você fica assim, caramba, e agora? Como é que vai ser? Né? Aquele friozinho. Mas vamos que vamos. No final dá tudo certo e... Você sente uma mão ali, eu digo assim, uma mão imaginária no sentido de calma, filho, tudo vai dar certo, relaxa. Sempre. É um acalento, né? Nossa, demais. Independente do que a gente vai tocar, na quarta-feira, sempre começamos as giras fazendo uma prece. Uma vez é uma prece de cartas, outras vezes é um Pai Nosso Ave Maria. Mas eu falo que é nesse momento ali da prece é que eu sinto não só um arpa, mas várias mãos aqui apoiando e falando, ó, a gente está contigo, pode ir em paz. Até o momento que começa, eu já não vejo mais nada. Não. Aí play na brincadeira. Sim, é de meio. E é uma história muito linda que é vivida e é muito rica, né? Para quem inclusive está em casa assistindo, vai entender de fato que é uma história muito rica e não é muito explorada ainda, né? Pelo menos da minha parte. Eu sempre vi, né? Tive curiosidade de entender, mas nunca fui a fundo para saber o que era de fato, né? E nesse sentido, você sente falta do poder público, de uma ajuda mais para esse olhar, né, nessa situação? Cara, é muita a eu digo incentivos mesmo, né? É muita necessidade que a gente tem, né? Principalmente dessa questão política, né? Porque assim, sem discriminação nenhuma, porque a Umbanda ela não discrimina, ao contrário, né? Ela abre uma corrente, abre as portas, os braços para abraçar todo mundo. Só que, infelizmente, né, nós temos no poder, sempre, em todo lugar, em qualquer buraquinho de cidade que seja, sempre tem ali o pessoal, né, que, gente, não sei nem como falar isso, mas o pessoal, os nossos irmãozinhos neopentecostais, evangélicos, né, que tem uma visão meio distorpada da gente. Então, assim, acaba tendo aquele conflito, né, coloca não o dever e a obrigação em primeiro, mas coloca as próprias crenças em primeiro, entende? Então é onde complica bastante as coisas. Porque as casas de matriz africana, os terreiros de Umbanda necessitam um pouco mais dessa atenção. É triste a gente ver hoje em dia que a segurança para a gente é pouca, né? Semana passada eu estava vendo mais uma matéria de alguns terreiros lá no Rio de Janeiro que acabaram sendo destruídos, invadidos, queimados. Isso dói. Isso dói, né? Porque às vezes você pode até solicitar uma ajuda, você pode pedir alguma coisa, mas, como diz, os macumbeiros não vão mexer com isso, não, tá repreendido em nome de Jesus. Nossa, como é mal visto, né? Como as pessoas têm intolerância ainda em 2023. Gente, quase século 23, tá? Na 2023, assim, a gente já tá muito à frente. Como as pessoas têm uma visão distorcida das coisas, né? Tudo bem, ninguém é obrigado a ser da religião do colega, mas respeitar, eu acho que é um mínimo Mas eu falo, Pan, isso é falta do conhecer, do estudar. Eu acho que para você, independente de que religião você siga, qualquer uma ou nenhuma, que está incrível igual, você tem que conhecer as outras para poder respeitar as outras, né? É uma troca justa. Eu não posso falar dos nossos irmãos evangélicos se eu não conheço a igreja, se eu nunca fui num culto. Não posso falar do católico se eu nunca fui ver a missa, se eu não sei o que se passa. Eu não posso falar dos irmãos do xamanismo, da ayahuasca, do daime, se eu nunca fui lá experimentar, né? Então, assim, para eu falar, ter a minha opinião, eu tenho que ter passado por aquilo, certo? E, infelizmente, a gente não tem essa troca, né? Todo mundo quer que a gente vá conhecer, mas quando a gente convida para conhecer o nosso lado, tem aquele receio, aquela situação, né, de eu não sei, porque fulano falou que não é legal, porque na igreja fala isso, porque na igreja fala aquilo. E uma coisa que eu passo para as pessoas é que, independente da religião que você seja, que você siga, não é a religião que te traz salvação, não é a religião que te faz uma pessoa melhor. São seus atos.
né? Porque não adianta você estar, mesmo dentro do terreiro da igreja, de um templo, se você é uma pessoa mesquinha, se você é uma pessoa que adora fazer a fofoquinha da vida do irmãozinho do lado, que cobiça, né, que comete os erros primários, né? Os erros primários, né? Não adianta você ser dessa maneira e estar ali dentro de um lugar sagrado achando que está tudo certo. Enquanto de pessoas que eu conheço que são ateus, né? Gente, ateu não é que não crê em Deus, é que não segue religião, tá? Por favor. E que são pessoas super do bem. Tá ali, faz trabalho social, projeto social, ajuda todo mundo, né? Se preocupa com todos. Então, eu falo, não é religião que vai te salvar, mas as suas ações como ser humano. Isso tem muitos casos de... como eu explico? Quem toma consulta é consulente? O consulente? Consulentes 007, que tipo querem estar lá dentro, mas são agentes secretos. Meu e Deus. não podem, ninguém nunca pode saber. Tem um monte, né? A gente costuma brincar, a gente vai essa brincadeira só dentro de nós mesmos, tá? Dos macumbeiros para os macumbeiros, que macumbeiro é igual a agiota, todo mundo procura por debaixo dos panos. Eu fiquei pensando aqui. Na verdade não é pra ser assim, né, de fato, né? Não. É assim, eu tenho esses 007 aí como desafio, bastante, né? Principalmente pessoas da congregação perto da minha casa lá. Eita, de verdade. Congregação. Gente, eu não vou falar mais de Não vai falar, galera. E que de vez em quando me procuram, só que é assim, ai pai, mas eu posso ir aí, mas tem que ser no tal horário, porque já tá de noite, porque o vizinho do lado não vai ver. Aí o que eu explico pra você, pai, meu amor, é o seguinte, né? Você tá vindo aqui por uma questão, muitas das vezes a questão é de saúde, é uma questão, né, de falta de caminho, de trabalho e tal, não sei o quê. Fala, bom, você tá com um problema. Se eu estou aqui, posso ajudar você, tentar ajudar você, não tem que se importar com o que o outro lá de fora vai dizer. Porque o outro lá de fora, o tempo que ele gasta falando mal de você, porque você tá vindo na macumba, como diz no popular, né? Podia estar ali, ô irmão, é o seguinte, tá precisando de alguém para trabalhar ali, vamos lá. Tá precisando de alguma coisa na sua casa? Você tem dinheiro, você tem leite pro seu filho? Tem um boletim para pagar? Né? Cadê o carnezinho das casas lá? Pô, né? Eu falo, mas vai de você. Eu tô aqui, esse horário te atendo, né? Mas eu acho que deveria refletir se você está vindo buscar uma ajuda pessoal, né? Então ninguém está dentro da sua vida, né? Consegui mudar muitas cabeças nessa questão, sabe? E hoje, graças também tenho pessoas de outras religiões que frequentam a minha casa, tá lá toda quarta-feira, sentado na assistência, toma passe com as entidades, toma consulta com as entidades. Tá, beleza, tá incrível, no outro dia tá lá louvando sua igreja, tá rezando a sua missa, tá tomando sua ayahuasca, tá show de bola. Que bom, né? Que bom que essas pessoas escolhem passar por cima dos paradigmas que a sociedade impõe e pouco se importam com a opinião alheia, que eu acho que as pessoas hoje em dia elas buscam muito uma aprovação dos outros, né? A pessoa, pra eu ir no seu terreiro, as outras pessoas têm que concordar, têm que, tipo, aprovar, achar legal. Se alguém não achar legal, então, tipo, eu já também não quero. Eu acho que não é por esse caminho, né, gente? Vamos ganhar um pouquinho de personalidade. Vamos conhecer mais. Vamos estudar mais, né? Assim como teve o desfile da Grande Rio, foi Salgueiro, não me recordo agora qual foi a escola de samba, né, que o enredo era sobre o axé. Eu achei bem interessante. A bem verdade, né, a parte da música. Sabe, o candomblé, a Grande Rio, sabe, que foi em 2019. Eu achei que era 19, que eles homenagearam Joãozinho da Gomeia, né, que falava, eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé. Eu me recordo dessa parte do samba enredo, era bem interessante. E realmente é onde começa, o respeito. Esse samba era bem bonito mesmo. Incrível. Eles ganharam, né, com esse samba? Ganharam. É incrível também. Mas é isso, eu acho que o respeito é recíproco, deve caber em todo lugar, em qualquer religião, em qualquer casa, em qualquer solo sagrado, por assim dizer, né? Eu acho bem importante isso, respeitar. E o respeitar e conhecer. Né? Parar com preconceito e ter um conceito formado, e de preferência um bom conceito, né? De preferência, né? E, Diogo, quantas entidades? Eu acho que a maior dúvida que todas as pessoas
de fora, né? Quem tá dentro, eu acho que vira até Minha banal. também que eu já dava pra fazer essa pergunta. sobre as entidades. Como funciona essa incorporação dentro do terreiro? É uma coisa livre, é uma coisa secreta? Todo mundo tem todo mundo acesso, é fácil, como que é? Então, a parte da incorporação é bem interessante porque é mágico. Eu não tenho outra palavra a explicar. É mágico. É um momento em que você tem uma conexão na pele, sabe? Que você sente uma energia, um vento, um leve choquezinho, uma coisa cercada de muito amor te envolver. Independente da entidade que seja, sabe? Você sente aquela energia. Porque a gente tem os níveis de mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. Né? Tem aquelas pessoas que incorporam, não se recordam do que aconteceu, tem as pessoas que incorporam e lembram de algumas situações acontecidas, e tem as que incorporam e vê e sente tudo, mas a entidade está ali, né? Que é uma junção. Tem a nossa matéria, vem a entidade ali, seja de caboclo, preto velho, o erê, a pombogira, o marujo, né? E há um acoplamento do espiritual, da energia do espírito com os nossos chakras, né? Então ali conecta ali onde a entidade ela vem, usa a nossa matéria no nosso corpo emprestado para poder passar mensagem para o consulente, para poder dar um passo no consulente, aí vai. É mágico. Eu fico imaginando assim a cena e quando você fala em amor, os seres, né, essas pessoas que vêm, entidades no caso, foram pessoas que já se foram, que estão... Por qual motivo eles ainda fazem essa visita? Bom, o plano espiritual sempre existiu, né? E as entidades, elas vêm em trabalho de socorro, certo? O que acontece? Eles já, praticamente, posso colocar que 90% das entidades que se manifestam hoje, né, nos terreiros de Umbanda e Candomblé, foram vivas, né, tiveram a experiência física encarnada aqui na Terra. Isso já entra até um pouquinho, né, da questão espírita kardecista, né, sobre o encarnar, o desencarnar, mas que a Umbanda também carrega isso. E ela tem algum ligamento, né? Tem. Que não... Porque a Umbanda em si ela é formada por essa junção. Ela abraça o kardecismo, ela abraça o cristianismo, ela abraça a pagelança. A princípio foi assim. Hoje a gente tem várias vertentes de Umbanda, né? Hoje em dia a gente tem dentro dos cultos de umbandistas, a gente tem o culto aos orixás, ao povo cigano, aos baianos, aos mineiros, né? Aos mestres e mestras da Jurema, né? Que é mais da região nordeste do país, do norte do país, né? Hoje a Umbanda abraçou tudo. É por isso que eles que a Umbanda está de braços abertos sempre para todo mundo, né? A Umbanda ela vai abraçar você que é vivo, vai abraçar o que já desencarnou, você é preto, é branco, é amarelo, é índio, é europeu, é alemão, é diversificada, né? Porque a Umbanda é uma mãe gigantesca. A Umbanda tem seus fundamentos, paz, amor, caridade e humildade. Então se você não pratica esses 4 pilares, está sendo muito errado. Né? Paz, amor, caridade e humildade. Tá se enganando, né? Tá se enganando. Então, assim, a Umbanda tem muito disso, do kardecismo também, nessa questão. E essas entidades, né, a grande maioria, né, teve a vida aqui na Terra, suada, trabalhada, lutada, como nós temos hoje em dia, né? Porém, em tempos mais retrógrados, né? Tem entidade aí que basicamente tem 300 anos, né, que teve a última encarnação, 400 anos que teve a última encarnação, né, quantas vidas a gente consegue reencarnar nesse período, né, tudo depende do que você fez na última, né, por aí vai. E a maioria deles foram o quê? Resgatados, né, dentro da espiritualidade, convidados pelo sagrado a vir trabalhar, ser porta-voz, né, que é onde entra aquela questão que eu disse há um tempo atrás, sobre os falangeiros, né, sobre o caboclo que trabalha na irradiação, na energia de Ogum, né, que vem trabalhar na energia de Oxóssi, na energia de Iemanjá, né, e vem trazendo seus nomes. Então, nesse resgate é que acontece o trabalho. São convidados, são preparados, né, de mão, são preparados para poder estar em terra, né, ter a permissão de vir,
praticar o bem, praticar a caridade, o auxílio, o socorro para todo mundo ali, né? E aí depois desse processo todo ali, infelizmente dizem que hoje não acontece mais isso que a gente chama de encanto, né? Eles se encantaram a natureza junto com as energias maiores. Hoje a gente não consegue ter mais isso, né? Infelizmente. Começou a mudar os pensamentos, começou a mudar o mundo em si, o ser humano mudou. Infelizmente vai se perdendo, né? Mudando, né? Você tem algum assim que você gosta muito? Acredito que todos você deve gostar muito, mas existe algum assim A que te preferida. faz isso? Ai, não, uma Essa mesma dúvida, assim, existe alguma que você, de fato, você fala, nossa, eu me preencho com essa, né? Cara, eu vou te falar que é bem complicado eu falar isso, que é até meio injusto. Tá, mano, uma treta pra mim. Tá, gente? Como eu disse, você adora todos. Vamos lá. Realmente, eu tenho, assim, algumas linhas que a gente trabalha, que a gente toca, que eu sou apaixonado, né? Mas não por um em específico, né? Por exemplo, eu sou apaixonado com a linha dos caboclos boiadeiros, né? Eu acho muito bonito, porque é aquele negócio mais com samba, né? Meio que um samba de roda, um samba raiz ali, os boiadeiros vindo, aquela coisa linda, né? Só que hoje em dia, particularmente, né? Eu digo a vocês que eu tenho 4 entidades que são de uma maneira que eu não tenho palavras para explicar o que são essas 4 entidades na minha vida. Que é Tranca-Rua das 7 Encruzilhadas, o Exu que me acompanha, Dona Maria Padilha, Rainha do Cabaré, a Pombogira que me acompanha. Eu falo que enquanto Deus e o Logumandé é o meu ar de vida, esses 2 é o chão que me sustenta, literalmente. Eu tenho o Pai Joaquim de Angola, que é o dono da minha casa, junto com o Mãe Oxum. Eu acho lindo esses nomes, muito lindo, né? E tenho um grande amigo que eu conhecia pouco, mas depois ele foi se achegando, e hoje em dia é uma festa quando ele chega, que é o Senhor Martim Sereno da Madrugada, o meu marujo, sabe? Por que essas 4 em especial? Tem as outras entidades, lógico, né, que eu amo igual, porém, com essas inclusive não se afetem, porque eles gostam não de se afetem, porque eu não chateado. conhece meu coração. Tá um pouquinho chateado. Mas assim, com essas 4 entidades eu aprendi muito. Hoje em dia, se eu me tornei uma pessoa de respeito, se hoje eu me tornei uma pessoa de você entrar e sair de qualquer lugar, eu devo isso primeiro a uma pessoa física, né, que foi o meu avô, que me ensinou muito, né, quando eu desde pequeno, que me criou, e dando a espiritualidade a essas 4 entidades. Essas 4 entidades que me ensinaram a respeitar mais, a observar mais, a ver que toda história tem 3 lados, o lado de um, o lado de outro é a verdade, sabe? Que me ensinou a equilibrar e dosar certas atitudes. Então, assim, esses 4 são meu tudo. Legal. Together, né? É bacana assim falar das que você mais gosta pelo fato que sempre tem assim as que a gente se identifica mais, as que vem. Faz parte do ser humano ter uma predileção, né? Justamente. É igual a mãe, né? O irmão mais velho fala que o preferido é o mais novo, aí o mais novo fala que é o mais velho. Por aí vai. Por aí vai. A mãe fala que não gosta não gosta de todos iguais, mas sempre tem um favorito. Tudo bem, vai. É bem por aí. Depois de toda essa conversa, a mente vai se abrindo e você percebe que só são coisas boas, né? São coisas boas. Justamente, Rafa. A Umbanda, ela é uma coisa boa de se viver, ela é uma coisa boa de se falar, né? Eu sinto muito leve, assim, você falando. Um movimento muito leve tratando-se de religião, né? Porque você vê, é paz, amor, humildade e caridade. Uma vez que esse é o fundamento, lógico, como todas, né? Todas as religiões, eu acho que elas trazem para esse, claro, né? Esse é o recorte da religião, e aí tem o dia a dia, que lógico, uma pessoa se estranha com a outra, isso faz parte do dia a dia, nem tudo é a ferro e fogo, né? Faz parte do cotidiano. Mas eu acho que entre ouvir, assim, você falando, eu sinto uma coisa assim muito leve, sabe? No coração muito tranquila. Não que outras não, claro, né? Cada uma na sua peculiaridade, na sua especialidade,
Mas eu sinto assim muito, muito tranquilo. É bem gostosa essa explicação que você tá nos dando. Ai, que bom vocês estão gostando. Quando se trata de Umbanda, eu falo do coração. Não é da mente algo decorado aprendido, é do coração. Da mesma maneira que eu diria do candomblé, né? Porque tudo está interligado na minha vida, né? Um faz parte do outro, um não existe sem o outro, para mim em específico, né? Então é com muito amor e muita gratidão que eu falo, que eu explico, que por mim a gente vai conversar até amanhã. A gente comentou com algumas pessoas de confiança que a gente ia revelar ainda quem que ia vir para o nosso primeiro podcast, né? E elas também têm algumas curiosidades, né? Inclusive quando for lançado e a galera também quiser interagir, mandar uma enquete para a gente fazendo perguntas, quem sabe outra oportunidade você volta também para esclarecer, é bem legal, né? E essa pessoa mandou uma pergunta, fala pra gente, Fã, como que foi? Essa última? Essa última mesmo. Visto que a grande maioria de doenças psicológicas como ansiedade excessiva e depressão são normalmente taxadas como ausência do divino ou coisa semelhante ligada à espiritualidade, a pergunta que fica é: a espiritualidade acredita na psicologia? Isso é psicologia humana, eu acredito, né? Tipo, nesses médicos que consultam, terapeutas maravilhosos, que a gente chama. Mas assim, a espiritualidade, ela acredita nesse movimento, ou tudo realmente, se você está com uma ansiedade, uma depressão, um negócio, normalmente está ligado à espiritualidade? Não, a gente acredita sim. A espiritualidade acredita. Acredita? Sim, porque assim, é um conjunto de trabalho. A gente tem os médicos físicos, né, doutores aqui da Terra, e a gente também tem os médicos do astral, né. Inclusive, dentre esses médicos do astral, não só doutores europeus como a antiga elite kardecista acreditava, né. A gente tem muitos índios, caboclos, pretos, né, doutores, né, para ajudar a trabalhar nessa questão. Nas rodas de cura. Muita pagelância na parte da cura. Agora, você disse assim, sobre essas questões psicológicas, depressão, ansiedade, tá. Algumas situações podem acontecer de ser espirituais. Todo mundo tem mediunidade. Isso é um fato. Uns mais aflorados, outros menos, né? Cada um ali no seu nível. E, infelizmente, muita gente, né, acaba tendo a mediunidade não trabalhada. Pessoas que têm uma mediunidade muito grande, que são instrumentos do espiritual para auxiliar outros seres, né, outros vivos em questão, só que não entende, né? Vem de uma família muito, sei lá, católica, apostólica, romana, praticante, que não acredita, ou de uma família evangélica que também não acredita e diz não ser coisa de Deus, enfim. Porque você pode observar que todas as pessoas que sofrem com esse tipo de situação falam de vozes. Que vozes falam isso e aquilo para fazer isso, para fazer aquilo e tal, não sei o quê, né? Só que nem sempre são vozes ruins. Porque ao mesmo tempo tem as vozes ruins. Gente, eu falo isso porque eu já acompanhei situações assim. Total, não, mas você está com esse espaço aberto para falar mesmo que você gratidão. achar. E eu já tive situações assim, né? De pessoas que foram me procurar nessa situação. E dizia que ao mesmo tempo tinha vozes que às vezes vinham ali ao meio da noite e tudo mais falando coisas ruins, né? Tinha sempre uma única outra voz que falava, né? Que não precisava ter medo, que estava ali, que não ia abandonar, que não ia soltar a mão, né? E isso é muito importante, porque nem tudo é espiritual, mas também nem tudo é o físico. Infelizmente, né? Há décadas atrás, eram muitas das pessoas que eram levadas a manicômio, tratamento de choque, remédios, se dopava tanto até chegar ao ponto que a matéria não aguentava, vinha o desencarne, né, vinha a morte. Então, hoje em dia, a gente consegue abrir mais, né, esse conhecer. Inclusive, temos hoje em dia médicos, psiquiatras, né, psicanalistas, enfim, doutores de todas as áreas, né, a turminha de todas as áreas, que são espíritas, que são umbandistas, que são candomblecistas, né? Como também já tive na presença de pessoas que falaram, fui no médico que eu estava com isso e aquilo, e o médico falou assim, você acredita em Deus? A pessoa, acredito, né? Porque eu sou umbandista, eu sou kardecista e o que você está tendo é um ataque espiritual, né? Procura um terreiro, procura alguém para te benzer, coisa do tipo. Você
escutar isso de alguém, de um paciente que foi no médico, o médico mandou você procurar você, cara, né, que não é formado em medicina, né? Então daí você vê que são pequenas coisas que já vão mudando a situação, já vai mudando o mundo das histórias. Eu estou pensando assim, porque você contando que existe muitas pessoas que são enraizadas mesmo nas religiões, né, e eu respeito, lógico, todas, mas por não ter trabalhado tudo isso, acaba que sucumbe, né, em depressão, acreditar, até adoecer mesmo, de fato, né? Sim, porque é assim, Rafa, a gente costuma dizer o seguinte, que primeiro é o espírito, depois a matéria. A matéria é o reflexo do espírito. Então, se o seu espírito está danificado, se o seu espírito está doente, vai refletir na sua matéria. E quando eu falo um espírito doente, gente, não é só uma depressão, uma ansiedade. A mágoa, a raiva, a tristeza, a angústia, essas coisas, né, maltratam o espírito. E aí onde a gente acaba tendo manchas pelo corpo, a pressão sobe e desce, a diabetes sobe e desce, e começa toda sorte de praga em cima do corpo do ser humano, né? Então, não é só o psicológico, é o tudo, né? Porque se você está bem, se você é uma pessoa que está de seu coração puro, sem mágoa, sem rancor, sem raiva, tocando sua vida, procurando o melhor, você está firme, está forte, sua matéria não vai padecer em nada. Todo mundo deve ter uma tia, uma avó que fala assim, eu não fico doente, eu nem uma gripezinha eu pego, né? Sei mesmo. Mas quando você olha assim a vida da pessoa, né, a maneira de vida dela, os hábitos de vida, são pessoas que acordam cedo, têm uma boa alimentação, gostam de uma fofoquinha, tomam um café, tomam uma cachaça de vez em quando, comem um cuscuz, né? Então, assim, são pessoas que levam uma vida com alegria, com felicidade, então isso influencia muito, porque a pessoa está em paz. É de dentro para fora esse movimento, justamente, você falou tudo agora, é de dentro para fora. Agora você pega assim... ser bonito, aparentemente com a vida toda estruturada e por dentro podre. Só tá preocupado com a vida do outro, só em prejudicar o outro. Justamente. Né? Onde entra o ego, né? O ego, infelizmente, é uma coisa que consegue derrubar muita gente. Né? De vida. Justamente. O ego, a raiva, a mágoa, às vezes por uma coisa tão boba, tão banal, né? Fica ali guardando aquele sentimentozinho ruim, mas é tão pequenininho, né? Mas vai guardando, e aquele pequenininho vai crescendo, igual um fungo numa laranja. Se olhar, acabou a cesta toda, né? Então isso é importante, a gente estar bem com a gente e com o próximo é bom, né? O importante não é você receber o perdão, é você perdoar, independente de quem seja, e principalmente perdoar a si mesmo, né? Já começa. Eu me desculpo, eu me perdoo, eu me amo, né? É um mantrazinho. E são coisas que fazem bem pro dia a dia da gente, né? E evita esse tipo de ataques, né? Que a gente começou a falar. Sim. Mas, voltando à pergunta original, é isso. A gente acredita, há coisas que a espiritualidade vem tratar e tem coisas que a matéria, né, o carnal vai tratar sim. Tanto como eu dei o exemplo do médico, né, espiritualista que manda procurar um terreiro, um benzedor, nós também, né? Chega um ponto que a entidade fala, ó, sua situação, seu problema aqui, ele não é espiritual, é físico, vai nos doutores de branco. Vai lá que vai resolver, né? E graças a Deus a pessoa vai lá, era a pressão que estava alta, pai. Aí já toma um remédio lá, tá tudo certo. Entende? E é por aí que a gente vai. E nessa coisa, né, a gente agora saindo desse âmbito do mundo ideal, que não falando, né, isso aqui é um recorte, lógico, de tudo, o resumo de tudo que é, né? Mas, assim, o que eu leio, eu vejo muito é sobre charlatanismo na religião. Como você lida? Porque imagina. Se você fazer tudo, né, de acordo com o combinado, e aí vem um Zé Ruela. Vem lá a mãe Helena que põe né, que toda cidade que você passa lá tem um cartazinho da mãe Helena. Que faz o tarô e o tarô, joga tarô, búzio, bingo, berço, tudo ela joga. Búzio, bingo, joga... joga tudo, né? Lava a louça, faz tudo. Enfim, é bem complicado, gata. Porque a gente... São anos. Hoje em dia não é você achar que uma pessoa está ali abrindo um terreiro, um centro, uma casa de umbanda, de candomblé, que ela acordou um belo dia e falou, quer saber de um não, vou virar pai de santo, vou virar mãe de santo. Já pensou? E montar uma casa. Não é. Deve existir essas pessoas. Tem deve ter. O Rafa tirou esse deve ter da aula, porque realmente tudo.
no ponto de ônibus, aí eu vejo, né? A mãe Helena. O cartaz da mãe Helena. Não, mas assim, aí tem o WhatsApp ainda, né, que você consegue mandar sua dor e tudo, traga o seu amor de volta. Eu falo, gente, será que de fato é tão fácil assim, Meu né? Deus. Não, gente. E aí eu fico imaginando, né? Chega a ser um desrespeito com quem exerce isso, Com seriedade, né? Pessoal, Uma vez me eu... ouçam com atenção. Não caiam nessa de trazer o amor em 3 dias, se você não tem amor próprio, E tá? engraçado que no ponto de ônibus também, outra vez eu presenciei, eu sempre vou muito cedo, e aí quando eu cheguei lá tinha uma mulher, né, lá anotando o WhatsApp, eu falei, meu Deus, essa daí deve estar de... Tem gente que segue, muita gente, né, cai de fato nisso, né? Cai, eu conheço muito. Eu sou de Santo André, né, eu moro aqui em Bertioga, eu faço mas de Santo André, e aí da penúltima vez que eu tava lá, aí eu também, não foi no ponto de ônibus, acho que eu tava saindo do mercado, dei de frente com o poste. E aí tava lá o escrito, né? E aí tava assim, traga o seu amor em 3 dias, mas só se for da região sudeste. Se for de mais longe, demora mais. Alguma coisa do tipo. Não é mesmo, gente. Traga em 3 dias, mas só se for da região sudeste. E detalhe, só vai trazer, você vai ficar outra coisa, né? Vai vir uma feira hippie daqui. Tanto pra quem se expõe, pra quem se coloca aí, de fato, né? Não, vou mas falar. Cada um é cada um, e eu cada um é cada respeito, cada um segue o que quer. Vamos ficar espertos, gente. Qual é o seu conselho para essas pessoas jovens? Não acreditem na mãe Helena que joga bola. Coitada da mãe Helena. As mães da Helena, lembrando que a intenção não era derrubar a sua audiência. Por favor. É a mãe Helena de mentira. A mãe Helena de verdade. É a do tudo bem. poste, tá? A do poste. Gente, é o seguinte, infelizmente, como eu falei, não acontece assim, da noite pro dia. Vou me tornar um pai de Santa Mãe de Santo e fazer acontecer. São anos. Né? Como eu falei, se eu for juntar toda a minha trajetória caminhando da espiritualidade, desde juntando a Umbanda com o Candomblé Cultura até o dia de hoje, estou chegando aos 22 anos dentro da espiritualidade. Né? O que acontece? Você vai aprendendo as coisas aos poucos. Né? Há uma hierarquia muito grande, principalmente dentro do Candomblé. Não é tudo que você vai chegar aqui hoje e aprender, você tem que ser iniciado para isso e para aquilo. Depois que você se inicia, você não vai aprender a fazer tal coisa aqui, outra ali, porque não é o seu tempo, você tem um preceito, tem tudo isso. Na Umbanda é da mesma maneira. Né? Não vou chegar hoje no terreiro de Umbanda, me tornar filho e sair aprendendo o beabá, fazer acontecer. Não é assim. Primeiro que essa questão de amarração, de trazer a pessoa em tantos dias, eu acho uma coisa horrorosa, sabe? Eu particularmente não gosto, né? Já faltou o amor próprio. Justamente. Né? Acontece mesmo de me procurar, né, para essas finalidades, sabe? E eu tentar mudar a cabeça da pessoa, falar, cara, mas peraí, se não tá dando certo, por que você tá querendo insistir? Né? Se a pessoa não quer você, onde fica o livre-arbítrio? Né? Porque eu vou ser bem honesto com vocês. Se eu falar para vocês que a gente não aprende uma vez ou outra a fazer uma coisa ou outra, né? Não chega a ser a amarração, que a amarração chega a soar uma coisa sombria, né? Mas que a gente fala um adoçamento, né? Para um casal que já existe, aí tá ali, como diz Marília Mendonça, botando os gravetos na fogueira que não tá pegando. Aí é uma situação no qual você vai ali, né? Faz certas situações, para quê? Para reacender aquela chama, né? Que já existe, né? Já existe um casal, uma família, uma história ali. Essa é uma situação. Agora o que acontece, né, que a gente vê muito, como chega muita gente enganada na minha casa lá, né, porque foi enganado por um e outro, porque foi por telefone, porque era da Bahia, porque era de não sei onde, que era não sei onde, que eu liguei e paguei tanto para fazer de nada. Isso, cobram caríssimo, né? É uma extorsão absurda. O pessoal fala que é absurda. uma coisa de louco, tipo, sei lá, muito caro. Gente, são coisas absurdas, sabe? Eu não aconselho ninguém, não cai nesse negócio de atender por telefone assim, é porque eu vou fazer, você não sabe, você não vê a cara da pessoa, pegou ali no postezinho, né? Eu tenho alguns amigos que já caíram nesses Acho que foi você que me falou, né? Alguém que pagou caríssimo. Pagou caríssimo mesmo e, gente, pelo amor de Deus, não caiam, pelo amor de Deus. Não, hoje em dia eu tenho clientes que se tornaram amigos depois, né? Que caíram, não na questão de procura em algo relacionado ao amor, né? Em questões pessoais mesmo, que estava passando uma situação complicada na vida, desempregado e tal, aluguel vencendo, aí a pessoa já tira algo que não tem,
para pagar por uma coisa para alguém que não viu nem a cara de longe, sei lá, e tem resultado nenhum. Aí complica mais. Um desespero, né? Justamente. É tudo muito emergencial. Usa da fé situações. dela, né, aí acaba cedendo a má fé de outra pessoa, né? Então, é uma situação que eu falo sempre, tome cuidado, tome cuidado. Eu até atendo por telefone, sim, em algumas situações, né, às vezes o cliente é de outra cidade, porém meu negócio é chamada de vídeo, né? Chamada de vídeo, a gente conversa aí, tá um vendo a cara do outro, sabe o endereço certinho de cada um, quer vir aqui em casa, venha, né, a gente tomar um café um dia, tá tudo certo, né? Mas esse negócio de ir às cegas, que eu vejo ali no poste, que eu vejo ali no muro da rua, da praça. A gente tem site, monta central, tem um call uma center, coisa tem um staff, tem e-mail 24 horas chegando. É uma coisa horrorosa. Mas e aí, Dá essas pessoas mesmo. que... Como fica, né, esse outro olhar da moeda? Quem pratica esse tipo de coisa é aqui mesmo que paga, vai pagar depois que morre? Pamela, já começamos por aí, que esse tipo de pessoa não é um bandista, não é candomblessista, não é quimbandista, é golpista. Muito bom. Golpista, né? É porque o povo da Umbanda, o povo do candomblé, não tá para trabalhar para essas coisas, né? Principalmente na Umbanda, que a gente, mesmo se parecendo muito com o candomblé, a gente tem uma outra visão de muita coisa, né? E esse negócio de... É outra cultura, é uma coisa mais natural, é uma coisa da autoajuda, né? Então, assim, essas pessoas que fazem, que agem de má fé para extorquir outras pessoas, não são da religião, tenho a certeza disso, né? Se fosse, né, a gente costuma dizer, Deus e Orixá não são cegos, né? A justiça divina não tarda e não falha. Acontece. Aí você perguntou, como é que acontece? Pagam aqui, pagam depois? Isso é com Deus, né? Muita gente paga muito, ninguém, como diz aquele ditado, ninguém morre devendo, né? Uma paga começa aqui e a outra do outro lado, né? Entendi. E é uma questão bem complicada e bem triste. Porque você sabe mesmo sabendo, né? Muito caro. Eu acho até porque tem muita gente que nem acredita de fato, né, que se paga, né? Gente, você faz o mal, não tem como você... Eu vou ser franco para vocês, que eu tenho maior vontade de ligar para a mãe Helena do poste. Só para ver, né? Só para ver. Vamos bater um papo. Mãe Mãe Helena, quero falar com a senhora. Responde aí. Eu quero entender, gente, porque não é possível, né? Porque todo lugar que você vai... Eu acho que quem está assistindo pode perceber, mas cada vez que passa na rua agora vai olhar, sempre que olhar lá pro poste vai lembrar, ó, Mãe Helena A do Mãe poste. Helena, não, pode da Mãe Helena, né? Em todas as cidades que você passa tem uma Mãe Helena do A poste. Mãinha. É, sim, Mãinha. Eu acho chega a ser engraçado mesmo, de fato, né? Porque... E chega a Insano, né? Na verdade, é engraçado. Tem gente que tira do que comer para poder, né, pagar esse tipo de ação. Justamente, né? gente. É uma lei do retorno que vem depois e que não é muito bom, né? Como diz São Francisco, na oração dele, é dando o que você recebe, né? Então, se você pratica o bem, faz, né, por onde se fazer coisas boas, você recebe coisas boas. Agora você vai lá e extorquir alguém que já não tem onde cair vivo, que morto cai em qualquer lugar, né? Agora viva o problema, né? Viva o problema. O Diogo, nesse momento de descontração, a gente estudou, né, para poder te entrevistar, claro. A gente preparou uma hora bem legal do nosso programa, que é o nosso bate-bola. Né? Quase bate-bola. E baseado em algumas perguntas, a gente foi a fundo aí para poder fazer com você, né? Coisas que você gosta, para te deixar na dúvida. E aí a gente vai fazer com você agora, eu falo um e a Pamela faz outro, e você vai dizendo o que você acha. Vamos lá, adoro. Vai lá, Pam. Começando o bate-bola, Diogo. Porto dos Milagres ou a viagem? A viagem. Aí o Porto... não, pera. A viagem. Banho de ervas ou banho de mar? Eu acho que os dois. Os dois é necessário? Os dois. Acho que tem que escolher um. Tá bom, banho de erva. Eu tenho muita preguiça do mar. Mas eu amo. Poxa. Na frase, fulano fez macumba pra mim, quem é o sujeito? É rico.
Gente, macumba é caro, não é assim não, porque o da vela tá um absurdo, tá, gente? Cara, não é essa não. Vamos lá. Amarração ou amar a si? Amar a mim. Sempre. É a questão do amor próprio, né, que a gente acaba de Total. É lógico, né? Ideologia ou somos tão jovens? Somos tão jovens. Renatinha? Ruth? Certeza. Inverno no Nordeste ou verão no Sul? Inverno no Nordeste Fala sério, absoluto. fala com gosto Não mesmo. só que não tem inverno, né? Fala com gosto, meu. Samba na avenida ou forró colado? Samba da Avenida. Samba na avenida. Trilha ou praia? Posso fazer a trilha pra chegar na praia? Tá, praia. Dá pra falar os dois então, né? A praia, aquela praia que não precisa pegar a trilha, né, gente? Ah, Trilha, incrível. olha, pra quem gosta, um beijo pra quem gosta. Eu Porque, quero me aperfeiçoar Eu gosto nesse daquela momento da praia. vida. porque eu falando acho sério, é incrível. muita coragem. É gostar muito de É viver. como diz, eu sou geminiano, tá aquela mistura de uma coisa e outra, é incrível. Tudo, né? Lagoa tem restaurante caro ou comida da vovó? Comida da vovó. Comida da vovó. É Ah, correto. como é que pergunta boba, né? Nossa, Doutora. troca 10 pra gosto de comida da vovó. Boteco gourmet com cerveja quente ou estrela drinks com a cerveja levando? Estrela Drink! Patrocina a gente, Vamos lá, Estrela Estrela Drink. Lembrando que é um bar que você gosta, né? Muito, né? Estrela Drinks, é isso? Sim. Pelo que eu entendi. Estrela A gente foi muito a fundo, inclusive a gente rodou o Bertioga pra poder descobrir essa informação, né? A gente deu a aula, né? Não, a gente pergunta pra uma pessoa. Estrela Drinks, então tá bom. Mas então, na verdade, assim, podia ser qualquer lugar possível. Consegue A cerveja levando, né? Com certeza. Pode tomar cerveja? Não pode. Não, só pode beber cerveja. Tô na agulha até agora. Eu também. O Diogo, mas depois de toda essa aula, de todo esse ensinamento, que foi muito marcante, inclusive vai ficar marcado principalmente para mim, uma pessoa, e eu acredito que quem está em casa também vendo, eu acho que é uma história muito legal, né, de ser ouvida. Você já pode considerar um fenômeno da explicação, obrigado. porque Ele é o Wikipedia. quando falavam Muito assim, macumba. eu ficava assim, talvez ele vai falar, porque fica aquela ansiedade, né? E não, de fato, você conseguiu mostrar que é outra ideia, né? São outras propostas, né? Não é o que a gente pensa, porque o que você vê hoje é o preconceito, é que tudo é do mal, é que nada é para o bem. E foi bem bacana essa troca de você poder explicar pra gente que de fato não funciona assim, né? Eu acho que ficou bem claro e eu quero te agradecer demais Gente, eu mesmo agradeço, por esse imagina. momento, foi bem rico mesmo, importante para o meu crescimento, acredito eu, e para muitas pessoas que vão ver, né, também. Fico feliz. Bem legal mesmo, bem E bacana. toda vez que a gente aprende, nosso cérebro aumenta um pouquinho, né, com aquele novo conteúdo que te abre olhares para milhares de coisas. Tem uma conversa formal ou informal que tenha sido, a gente vai levar, a partir de agora, nosso cérebro não é o mesmo de antes dessa entrevista. E é muito bom ver que um menino tão jovem quanto você Uma energia tão boa, né? dedicado, Objetivo. tão dedicado, tão apaixonados por isso. A gente sente assim, que vocês não estão aqui, mas assim, a energia aqui, ela Incrível. é claro que ela não é uma coisa assim normal, é surreal mesmo. A energia eu te acho uma força, uma entidade masculina em vida. Eu tenho muito respeito pela sua trajetória. Estou muito feliz por você estar aqui, ter participado comigo com o Rafa. Espero que você volte. Também. A gente vai voltar, que vai ter muitas perguntas, galera, vamos interagir, porque tem muita coisa rica E aí deixa pra aí nos fazer. comentários as dúvidas de vocês. Vai ser com muito prazer, gente. Com certeza. E eu simplesmente tenho um resumo no supra-sumo da felicidade. Estou bem feliz mesmo de ter te recebido, junto com o Rafa. E Obrigadão que você mesmo. volte sempre, né? Meio repetitivo, mas é do fundo do coração. Não chore, tá? Ah, Não se emocione. Gente, eu que agradeço de verdade. Uma das perguntas que vocês fizeram no começo aí foi sobre, né, o apoio das pessoas dentro da religião, né, de matriz afro. E está aqui de uma importância muito grande, né, porque mais uma vez, mais uma voz do axé está sendo levada para que outras pessoas possam vir conhecer, né, distorcer esse pensamento retrógrado que tem. Então, eu sou grato, de coração. E quantas vezes mais vocês me convidar para vir aqui, eu vou estar aqui, tá? A gente vai bater um papo legal, Sorte tá a bom? nossa. E só tenho a agradecer e pedir que Deus Orixá abençoe vocês ricamente.
né, que esse sucesso aqui Amém. seja cada vez maior e maior e maior, e que eu possa vir mais e mais vezes. É Tá muito incrível. bom, muito bom. Mas eu que agradeço. Então, E para você que está em casa, né, não deixe de nos assistir, né? Quem tiver mais alguma dúvida e quiser mandar para a gente, vamos fazer esse momento, trazer ele aqui de novo para mais explicações. sim. Infelizmente é um espaço de tempo muito curto, né? Perto de Mas- tanto conhecimento, Perto de tanto conhecimento, não sei mas quanto se tempo for teria. pedir, a gente vai trazer ele aqui novamente. Sim, se vocês quiserem E- dicas de banhos, Justamente. dessas coisas da espiritualidade, deixem aí que na próxima a gente traz o Diogo para ele dar umas dicas fundamentais para vocês, de acordo com o que vocês quiserem, né? Vocês que mandam. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio. É isso aí, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.